Queridos irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade que mais uma vez Ele nos concede de estarmos juntos, aprendendo, estudando a palavra do Senhor. Amém? Desta vez vamos estar aprendendo a lição do trimestre, que tem por título A Supremacia das Escrituras. Esse é o tema do nosso trimestre, aliás. E a lição é essa aqui, a lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Então vamos estar vendo essa preciosidade das nossas escolas bíblicas dominicais. E eu peço aos irmãos que ainda não frequentam a escola bíblica dominical, que vá, amados, aprender junto com os irmãos, aprender a palavra do Senhor. Continuar crescendo na palavra do Senhor. Crescer na graça e também no conhecimento. Amém? Então esse é o tema do nosso trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada e inerrante e infalível palavra de Deus. Esse é o tema que estamos estudando na classe dos adultos, na classe dos adultos das nossas igrejas. E que Deus em Cristo possa nos abençoar e que tenhamos nessa quarta aula uma excelente lição e que o Senhor, que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao teu coração também. Amém? Então, como já dito, esse é o tema do nosso trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Então essa é a nossa quarta lição. Então vamos lendo a revista com os irmãos, com calma, a minha, como é que eu posso dizer? A minha proposta é diferente, A gente vai ler as lições está na tela dos celulares, dos computadores, da televisão dos irmãos. Então, vamos ler de forma calma, pausada, porque é assim que nós estudamos nas nossas igrejas, não é isso? Com as revistas, com as nossas lições. Cada aluno leva as suas revistas, o professor também com a sua revista, e assim ficamos lá por 1 hora e meia, lendo os tópicos e debatendo-os. É isso? Nesse trimestre, como eu já falei, nessa lição, vamos estar vendo a estrutura da Bíblia, como ela foi formada. A lição vai nos trazer uma visão muito enriquecedora, de como ela foi formada, de como ela foi montada, e a leitura bíblica em classe, onde os irmãos vai ler antes da abertura da aula, está lá em Lucas, capítulo 24, do verso 44 ao 49. Então os irmãos devem ler antes de iniciar a sua aula. Os professores, os irmãos que lecionam, devem ler o texto antes de iniciar a sua aula. Devemos treinar o texto para guardar bem. Lembre-se que a palavra do Senhor, escutei outro dia de um certo pastor, é como osso. Que quanto mais você rói o osso, mais fino ele vai ficando. E assim a palavra do Senhor, quanto mais você lê, mais ela vai entrando no seu coração, vai entrando na sua mente, e você vai entendendo, o Espírito Santo vai clareando, vai iluminando a palavra do Senhor na sua mente. Amém, amado? Então, tem aqui o plano de aula. Como eu já falei na primeira aula, a CPAD trouxe-nos uma proposta diferente, de um novo layout, de um novo desenho das lições, pelo menos
na classe dos adultos, né? E vem com mais cores, vem com mais temática. Ela traz agora um plano de aula para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula. Amém, queridos? Então vamos lá, né? Vamos lá, nós temos aí a introdução, né, que diz assim: a Bíblia Sagrada. Vou ler aqui para os irmãos. Estou com a minha revista, irmãos. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, é isso? Em um período aproximado de 1600, de 1500 a 1600 anos, para ser mais exato, né? E por cerca de 40 pessoas, 40 homens, e se estrutura em, primeiro, Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como diz os nossos irmãos os judeus, Antigo Testamento e Primeiro Testamento, e Novo Testamento, ou Segundo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados, isso é lógico. Nós já ressaltamos esse assunto em outras aulas. São divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nessa lição veremos como a Bíblia está organizada e classificada de seus livros, canonicidade e particularidades dos testamentos. Então vamos estar vendo isso. O primeiro tópico, ele nos diz assim: como a Bíblia está organizada. Como a Bíblia está organizada, está aí na sua tela, o primeiro tópico. E ele traz primeiro a definição do termo Bíblia, O termo Bíblia, que é uma palavra que no grego ela é plural, Vamos lá? No grego ela é plural, ou seja, biblos, que significa livro. Biblos é o nome dela em grego. Por que biblos? Porque no plural? Porque ela reúne os 66 livros, os 66 livros canônicos, Então, que torna apenas um livro, a Bíblia Sagrada. Então vamos ler o primeiro tópico para entender melhor o que o nosso pastor Douglas ele quer passar para a gente. Então, a palavra Bíblia tem origem tanto do vocábulo grego como no latim. O termo grego é biblos, como já falamos. Biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. Ou seja, apesar de ela estar no plural, no grego, porque ela contém vários livros, então biblos, mas ao mesmo tempo, a palavra Bíblia no latim é o substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Então, apesar dela ter ela ser no plural no grego, mas no latim já é Bíblia, que realmente significa livro, ou seja, o dicionário Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Os 66 livros da Bíblia Sagrada, eles são harmônicos entre si. Nós já vimos e vou repetir. Eles não se contradiz. Ele não desqualifica um ao outro, apesar de ter sido escrito no espaço de 1500 a 1600 anos, por 40 homens de diferentes culturas,
de diferentes lugares, imagina, 1500 anos, como a humanidade não muda, né? A humanidade de fato muda e muda muito em 1500, 1600 anos, né? E mesmo assim, a palavra de Deus, escrita nesse espaço de tempo, ela é uma só unidade de pensamento. Por isso que biblos em grego é o mesmo que livro. Apesar dela conter vários livrinhos, 66 livros, mas ao mesmo tempo ela une-se e unindo-se torna-se apenas um livro, o livro de Deus. O livro de Deus. Amém, amados? Vamos prosseguir aqui. Inclusive Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, o que diz o apóstolo? No capítulo 1 e versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Ou seja, Paulo aqui ele usa o plural, o plural, santas escrituras. Ou seja, juntando toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia, as santas escrituras. E o cânon da Bíblia? A expressão cânon, diz o nosso comentarista, procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Deste modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, irmãos, essa foi uma regra estabelecida por homens cheios do Espírito Santo. Não foi uma atitude, uma vontade humana, mas a vontade do próprio Deus de querer que fosse assim, que as santas escrituras, a Bíblia Sagrada, passasse por esse crivo, essa inspeção, para que o homem não introduzisse coisas do homem dentro desse santo livro. Então, os 66 livros que tem na nossa Bíblia, a Bíblia do crente, de Gênesis a Apocalipse, ela é canonizada, ou seja, ela é medida e aprovada com a régua do Espírito Santo. E o Espírito Santo que iluminou, esclareceu a mente do homem o que é a palavra de Deus. Então ela foi escrita, inspirada por Deus. E o Espírito Santo depois supervisionou os homens para que a traduzisse, para que a selecionasse. E esse selecionar é o cânon sagrado. Ou cânon sagrado. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Aí você tem 39 do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, como queira chamar,
Eu gosto de chamar Primeiro Testamento, porque os judeus dizem que a palavra do Senhor não é velha, e antigo é uma expressão que dá uma conotação de coisas antigas, museu, e os judeus dizem, não, vamos falar Primeiro Testamento. Então, eu gostei de ouvir isso e de ter aprendido isso, e eu tenho adaptado nas minhas falas Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas não existe certo, viu, irmãos? Pode continuar chamando. E Antigo Testamento, nós vamos ver depois, que foi uma forma que o apóstolo Paulo usou para batizar os livros que fazem parte deste período. Amém. Saiu. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, nós já falamos, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Tá bom? Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo, está completo, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Tá, irmãos? Nada, absolutamente nada. Ah, mas tem a Bíblia da Graça, tem isso, tem aquilo. Irmãos, isso é pecado contra Deus. Isso é procurar ofuscar a glória de Deus. E essas pessoas que fazem isso pagarão um preço muitíssimo alto. Pagarão um preço muitíssimo alto. Se não, vejamos Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Vamos lá. Santas Escrituras nas mãos. Vamos lá, deixa eu ver. Apocalipse, capítulo de número 22. E versículo 18 ao 19, que diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas também neste livro. Então, irmãos, os livros canonizados, os livros passaram pelo cânon sagrado, de Gênesis a Apocalipse. Não devemos nem acrescentar nenhuma vírgula, nem tirar nenhum ponto final. Quanto mais palavras e letras. Então, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas que fazem isso. Que eles venham se arrepender a tempo, antes de sua morte. Que eles venham se arrepender antes da volta de Jesus Cristo. Então não se acrescenta nada e também não se tira nada, não se remove nada. Isso quer dizer que o Espírito Santo, pronto, já lemos aqui, vamos seguir. Terceiro subtópico do tópico primeiro. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamento, que é tradução da palavra grega teartek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto. É testamento, irmão. O que é testamento? É aliança, é pacto. Se o teu pai deixou um testamento para você, é um pacto, é uma aliança. E quando ele foi embora, essa aliança jamais é quebrada. Então,
Testamento é isso. Fiz um testamento para a minha família, estou dando exemplo. Fiz um testamento para a minha família. Então, eu selei um pacto com minha família, né, de que aquilo é dela, de que aquela promessa é real, de que aquela promessa é verdadeira. E os filhos podem ficar tranquilos, que eu partindo é dele. Não tem como ninguém tirar dele. Ele é meu. É isso? É meu pai deixou para mim. Tá bom? Então o testamento dá a ideia de aliança, de pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Como Deus é glorioso, irmãos. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo. Então vamos lá? 2 Coríntios 3,14. Segunda carta de Paulo aos irmãos que estavam na igreja de Jesus Cristo em Coríntios 3,14, que diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ok? Então, como eu falei, não existe certo nem errado. Eu costumo falar Primeiro Testamento, mas o próprio apóstolo Paulo, que foi um gigante espiritual, né? Foi um grande homem de Deus, um baluarte, né? O apóstolo Paulo fala Velho Testamento. Então não tem nada a ver. Tá bom, amados? Não tem nada a ver. Apenas uma forma de se expressar. Tá bom? Não tem certo nem errado. O Antigo Testamento foi inaugurado por Paulo, como nós lemos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, e refere-se aos livros dos judeus, reconhecido por Jesus como as Escrituras. Não é isso? Mateus 22, 29, os irmãos leem em casa, não vai dar para o Samuel ler tudo, mas os irmãos leem em casa. A lei, os profetas e os salmos, não é isso que Jesus se refere? Lucas 24, 44, vamos ver? Lucas 24, 44, para nossa breve meditação. Nós estamos em uma escola dominical e não devemos ter preguiça de ler a Bíblia, tá, irmãos? Então isso faz parte também da escola dominical, é um exercício constante e os irmãos devem sim pedir para os alunos leem os versículos. A escola dominical fica mais dinâmica, fica mais participativa. Lucas 24, 44, que diz assim: e disse-lhes, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tá? Então vamos discutir essa parte que Jesus falou um pouco mais para frente, né? Jesus com as escrituras, a lei, os profetas e os salmos. O termo Novo Testamento foi usado para referir o cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança. Ou seja, o Primeiro Testamento, o pacto dado por Deus aos israelitas lá no Monte Sinai, né? E depois veio Jesus Cristo, né? Veio Jesus Cristo, que é uma promessa lá do Gênesis, uma profecia lá do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher, depois no chamado de Abraão, depois Malaquia dizendo que aquele que cresce nele nasceria o sol da justiça. Havia uma promessa de Deus maior e melhor para a humanidade, que era justamente o sacrifício de Cristo, a vinda da graça, a vinda do Cordeiro de Deus, né? Então, ele é mediador de uma nova aliança. Aí nós temos aqui, deixa, né, irmãos, eu também andar com a lição, né? Senão os irmãos... Não, tá certo, tá aqui na segunda página, aí, irmãos, onde eu estou lendo. Deixa eu buscar a carta aos Hebreus, né? Tem bastante versículo aí, irmãos, no finalzinho do primeiro tópico, né?
finalzinho do primeiro tópico, os irmãos procurem ler, tá bom? Nas suas casas. Antes até mesmo da escola bíblica dominical. Mas eu estou com a minha, deixa eu baixar a câmera aqui, a minha velha Almeida, né? Então vamos lá, né? Então, o que diz a carta aos Hebreus sobre o testamento de Cristo, sobre a nova aliança, né? Então vamos lá. E por isso, ele, Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo de número 15. E por isso é mediador. Quem é mediador? Jesus. Deu Novo Testamento. Tá bom? De um Novo Testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que se intervenha, que ocorra, que aconteça a morte do testador. Certo, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 16. Porque onde há... Hebreus capítulo 9, versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que se intervenha a morte, que aconteça, que tenha efetividade a morte do testador. Porque um testamento, diz o 17, tem força aonde houve morte, aonde aconteceu a morte. Ele nos faz uma pergunta retórica. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Nenhum valor, né, irmãos? Mas o nosso testador, que é Jesus Cristo, ele morreu. E ele morrendo, eu e você, nós temos um novo testamento. E esse testamento foi validado com o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. E ninguém há de tirar esse testamento, porque é garantia. O testador morreu, deu a vida por todo. Paulo, lá em Gálatas, né? Paulo, lá em Gálatas, vamos procurar o livro de Gálatas aqui, irmãos. É rápido. Tá, irmão? Para a gente ver, né? Gálatas capítulo 3, versículo 15, o que diz a Bíblia? Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Glória a Jesus? Então, nosso testamento foi confirmado lá na cruz do Calvário. O testador morreu, deu a sua vida por todos. Ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele se deu à morte para salvar a mim e salvar também a você, né? Então, esse Novo Testamento, né? Esse Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente conhecido como as Escrituras, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Amém? Irmãos, nós estamos estudando, né? Aqui, ó, irmãos. Aqui, ó. A estrutura da Bíblia. Não é isso? A estrutura da Bíblia. Então, vê como a Bíblia foi formada. Vê como ela é formada. Então, meus amados irmãos, antes a Bíblia, bem antes, bem no passado, né, ela não era dividida em capítulos e versículos. Imagina, irmãos, para decorarmos, para acharmos uma passagem em um dos livros das Sagradas Escrituras, como era difícil, irmãos. Como era difícil pregar, ministrar. Né? Hoje em dia nós temos tudo endereçado, né?
tudo mastigado, vamos dizer assim. Hoje não aprende Bíblia, hoje não sabe Bíblia, quem não quer, tá muito fácil. Vai lá na internet, lá no celular, digita lá Gênesis capítulo 2, versículo 5, Isaías 44, versículo 3, né? E já, de pronto, já busca. Imagina isso lá no passado, né? Então, antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250, tá bom? Do 1250, pelo cardeal Hugo de Saint-Thier. Ele era abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão dos versículos, né? Aqui foi capítulo, aí vem os versículos, né? A divisão dos versículos foi feita 2 vezes. Primeiro, o Antigo Testamento, em 1445, né, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Esteves. Um impressor em Paris, Esteves, publicou a primeira Bíblia Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O Antigo Testamento, outra curiosidade, e para o aprendizado dos irmãos, né, é importante também nós mencionarmos isso dentro da escola dominical, né? A Bíblia, o Antigo Testamento, né, tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende, tá, do idioma e da versão, da tradução, né? O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. O maior versículo, sabe qual que é? Está em Esté 8 e 9. E o menor está em Êxodo 20 e 30. Isso nas versões portuguesa e com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor é Lucas 20 e 30. Em certas línguas, o menor é João 11 e 35. Os livros de Esté e Cântares, tá, irmão? Outra curiosidade. O livro de Esté e Cântares não contém a palavra Deus. Não contém. Pasme-se. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos, neles desenrolado, normalmente em Esté. Há na Bíblia, né, 8.000 menções a Deus, sob vários nomes divinos, e 177 menções ao diabo sob seus vários nomes, segundo escreveu pastor Antônio Gilberto, tá bom? A Bíblia através dos séculos, a história e formação dos livros, dos livros. Esse foi que o saudoso pastor Antônio Gilberto escreveu. Irmão, deixa eu me ajeitar aqui, porque a minha posição está meio difícil. Amém, amados? Então, é bom nós levarmos esse... Tá tudo na lição, tá? Eu estou lendo aqui auxílio teológico ao professor, né? É bom a gente mastigarmos bem a lição durante a semana, para que nós possamos levar para a aula, levar para os nossos irmãos. Os alunos também, quem não leciona, tem o direito, tem a obrigação de estudar a lição em casa. E não guardar a lição lá no armário, aí domingo, 7 horas da manhã, vai lá, retira e vai para a igreja. É lógico, é louvável, você vai aprender, vai, mas é bom também que você aprenda em casa. Para quando chegar lá, você ajudar o seu professor, ajudar os seus irmãos. Olha, professor, que preciosidade eu achei. Eu posso compartilhar? É só 1 minuto, né?
É só um minuto. Bom, a bateria aqui do meu computador parece que estava dando tchau, mas retornou, né? Então, é só um minuto, não é isso? É coisa rápida. Então, os irmãos podem, né, auxiliar os professores, sem dúvida, na sala de aula. Amém, queridos? A bateria do computador está pifando, vamos dizer assim. Amém, amados? Vamos lá. Devo ter travado, deve ter algum problema aí no vídeo, nessa parte dessa aula, né, que a bateria do notebook do meu computador estava indo embora, né? Mas vamos lá, seguindo e aprendendo. Então vamos para o segundo tópico, né? O Antigo Testamento, né? Vamos ver o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal como a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos, né? Vamos lá. Pentateuco, né? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para o meu auxílio, né? Então, vamos lá aos grupos. Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Deuteronômio, né? Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros que se inicia o Primeiro Testamento, né? Aí depois nós temos o livro histórico, formado por 12 livros, que são de José a Esther, tá? 12 livros, de José a Esther. Esses livros formam os livros históricos. Aí nós temos também os poéticos, que faz parte dos livros poéticos, são 5 livros, né? 5 livros, ou seja, de Jó a Cântares de Salomão, tá? E depois nós entramos nos proféticos, que subdividem em profetas maiores, com 5 livros, né, proféticos, entre os proféticos maiores, e depois os profetas menores com 12 livros, né? Os profetas maiores, ele vai de Isaías a Daniel, 5 livros, profetas maiores, de Isaías a Daniel. E os profetas menores são 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias, né? Ok, nós temos aqui uma divisão de 5 grupos, né? 5 grupos. Pentateuco, histórico, poéticos, proféticos, 2 profetas maiores e profetas menores. Os judeus, como nós lemos lá quando Jesus falou em Lucas 24, 44, né, os judeus usam a forma tripartida, né, ou seja, os profetas, os salmos e os escritos. Enquanto a gente está dividindo em 5 grupos, o judeu divide em 3. Mas vamos ver o que o nosso pastor... Deixa eu passar a lição aqui, irmãos, que eu estou atrasado, né? Então vamos ver o que o nosso pastor comentarista, ele nos ensina, né? O nosso pastor Douglas, né? Apesar de a cultura judaica fazer uma categoria diferente, o conjunto do Antigo Testamento são os mesmos 39 livros divinamente inspirados,
tanto para judeus como para cristãos. Ou seja, apesar deles usar a forma tripartida, dividir em apenas 3 grupos, os 39 livros dos judeus do Primeiro Testamento e os 27 livros do judeu do Segundo Testamento são os mesmos livros que nós temos, que os assembleanos usam, né? Que os evangélicos usam, né? Que os irmãos da igreja evangélica do mundo usam, tá? Então é apenas uma forma deles classificarem a Bíblia, mas ela não muda, né? Ela não muda na sua essência, né? Não tem nenhuma mudança, que é os mesmos 39 livros que nós usamos, eles lá também usam, tá bom? É apenas uma forma de se expressar, de colocar, tá bom? A canonicidade do Antigo Testamento existe 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, primeiro, a inspiração divina, né, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Neemias 9:30, Zacarias 7:12, 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21, ele está um pouquinho, amados, mais fresquinho na minha memória, que nós já estudamos, né? E está mais fácil, está na lição aqui. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? Então foi o Espírito Santo quem a inspirou, tá? É uma forma da canonicidade, um dos itens para que o livro passe pelo cânon sagrado, né? Pelo cânon sagrado. A inspiração divina está ali, reconhecimento do povo que atesta que o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, tá? Êxodo 24, 3 e 7 e Daniel 9, 2, né? A preservação pelo povo de Deus, que atesta que se o livro era conservado como palavra de Deus, Deuteronômio 24, 26, Daniel 9, 2, os irmãos lêem em casa. Por conseguinte, a confirmação desses elementos, né, esses 3 elementos juntos, Espírito Santo, né? A preservação pelo povo, né? O povo preservou aquilo que seus pais deixaram, guardaram, né? E achado por alguém é uma forma de provar que aquele objeto, que aquele livro, que aquelas palavras são sagradas, são de Deus. Tá bom, amados? E também, né? Preservado pelo povo, né? Reconhecimento do povo de Deus, né? Então, inspirado pelo Espírito Santo, reconhecimento do povo de Deus e a preservação, né? A história, né? São elementos que revelam desde o início os livros do Antigo Testamento. É a confirmação, né? A confirmação desse elemento revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados, autorizados por Deus e dotados de veracidade e autoridade, né? Esses são o crivo, né? A régua de medir, né? A exatidão, a aprovação, né? Nós temos dentro da Igreja Católica, né, outros livros, né, que consideramos, à luz da palavra de Deus, apócrifos, né, ou livros que não são inspirados por Deus, que não têm a inspiração do Espírito Santo,
né? Que não foi revelação divina, é algo fantasioso, é algo mentiroso. Nós até estudamos na semana passada, né, os apócrifos e o epígrafos, né? A nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, né, eclesiásticos, né, e outras coisas que tem dentro da Bíblia da Igreja Católica, né, apresentam erros, né, anacrônicos, doutrinas falsas e prática divergente das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos, está lá em Macabeu, né? Então, irmãos, né, dentro dessas mentiras, né, dentro dessas ilusões, dessas fábulas criadas pelos nossos irmãos romanos, né, esse jamais passou pelo crivo da canonicidade, né? Não são livros canônicos, livros que formam a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, né? Inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, né? Inspirada, inerrante e infalível. Ela não fale a palavra de Deus, ela não falha, né? É infalível, ela se cumpre, né? Ela não tem falha. Então, aqueles livros lá que completa o livro da Igreja Católica, né, está totalmente fora da proposta bíblica, né? Então vamos seguir aqui lendo nosso texto no terceiro subtópico do tópico 2, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, né, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Está lá em Isaías 19 e 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, né? Assim foi escrita. Estamos estudando aqui, irmão, a formação da Bíblia, né? E eu vou dar totalmente atenção para as nossas lições bíblicas, né? Ela é riquíssima em conhecimento. Eu não vou a desprezar. Por isso que ela está na sua tela aí, ó. Por isso que ela está na sua tela. Então você pode ler junto comigo, tá bom? Algumas proporções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Tem uns versículos aqui para os irmãos ler, né? O único livro canônico foi a do profeta. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que ele é o último livro do Primeiro Testamento, né, que concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento, viu, irmãos? Nada. Absolutamente nada. Está lá o texto que a gente leu em Apocalipse, né, sobre quem acrescenta e sobre quem tira. É isso? Está lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. Nós já lemos, está lá no início da aula. Tá? Então, nada pode ser acrescentado, nada pode ser incluído, nada pode ser tirado. Tá, irmãos? E conforme o teólogo Norman Glaze, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos, né? Que foi aquela curiosidade, aquele auxílio teológico que nós já lemos, né? As divisões em capítulos, versículos, né? Do Primeiro Testamento, depois do Segundo Testamento, né? E por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em
versículo. E olha que bom não ficou. É tudo endereçado. Vai lá buscar. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 5, verso XX. A gente vai lá, fácil, encontramos. Daí antes, para ler. Como fazíamos uma leitura oficial da igreja e para os irmãos acompanhar. Imagina como Deus é maravilhoso, como Deus facilitou. Deus deu a sua palavra e ainda facilitou o estudo dela, o estudo da própria para a gente, para os santos, para o povo. E para encerrar o terceiro tópico, o Novo Testamento, aí vai falar também da sua estrutura, da sua formação. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Então, como o Velho Testamento está classificado em 5 grupos, que é o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos, que são profetas maiores e profetas menores. Então, da mesma forma, o Segundo Testamento também tem essa divisão, porém em 4, que se dá nos primeiros 4 livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Histórico também tem, formado pelo livro de Atos. Epístolas, as cartas, as cartas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemon, as epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas, que não tem um endereço certo, um endereço definido, são considerados epístolas gerais, 8 cartas, e o nosso livro do Apocalipse, que é a Revelação, o livro da Revelação. Então, todos formam 27 livros, dividido em 4 blocos, livros totalmente inspirados, que passou, está aprovado, e são chamados de canônicos. E onde a gente encontra isso? 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá buscar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 13. Olha, irmãos, é a leitura um pouco extensa, tá bom? Eu não vou ler, mas a Bíblia está aqui aberta, tá? Paulo, ele está confirmando a canonicidade dos livros da Bíblia, tá bom? Que de fato eles são inspirados por Deus. E Paulo também escrevendo aos Timóteo, diz que Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, irmãos, de toda a escritura, tá? Os 39 livros do Primeiro Testamento, os 27 do Segundo Testamento. A canonicidade do Novo Testamento, os critérios, deixa eu passar aqui, para os irmãos me acompanhar, tá? Estou aqui, no segundo subtópico, tópico 3. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais às que determinam o cânon do Antigo. Isto é, inspiração e reconhecimento, e a preservação dos livros com palavras de Deus
Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutível prova de inspiração do Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja, né? Foram desprezados de forma correta pelos santos, pela Igreja de Cristo, os ensinos falsos. E temos que ter essa visão hoje, irmãos. Tem que passar no crivo bíblico, né? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é a última revelação. Não existe outra revelação dada a Deus, dada por Deus ao homem, né? Não existe. Se alguém chegar falando isso, é balela, é falácia, é diabo, é Satanás, não é de Deus, não é crente, não é santo, não é ungido por Deus. Tá bom, irmãos? Veja o que fazia Éfeso. Éfeso colocava à prova os que diziam apóstolos e não era. A primeira igreja lá do Apocalipse, do capítulo 2. Né? Veja o que os irmãos da igreja primitiva faziam. Né? Zelava pelo nome de Cristo, zelava pela palavra de Deus. Isso não pode ser diferente hoje também do nosso meio. Tá bom, mozão? Então vamos lá. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que, desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Éfeso, capítulo 2, versículo 20. Efésios, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre um fundamento, vamos ler 19 também, a partir do 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a particularidade do Novo Testamento? Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, né, ou no koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho dos primórdios do cristianismo. Atos 19:10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vocábulo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos Talita cumi, menina levanta-te, está lá em Marcos 5:41, Abba pai, ou papai, meu pai, né? E Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I,
O último livro é o Apocalipse, de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos, que foi aquela observação que nós lemos aqui, que nós trouxemos aqui, que o Antigo Testamento o Novo Testamento, em 1551, por Robert Esteves, um impressor em Paris. Esteves publicou a primeira Bíblia Vulgata, dividida em capítulos e versículos, em 1555. E é isso aí, viu? Aí nós temos aqui também e a conclusão da nossa lição, o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas, preservadas como livros autorizados por Deus. Então nós temos esses critérios que não são do homem, mas de Deus, supervisionado e orientado pelo Espírito Santo, que revelou ao coração dos homens. Vamos ler novamente, irmãos. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não foi o homem que quis produzir as profecias. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Tiago, não foi Pedro, não foi João, não foi Moisés, não foi Jó, não foi Josué. Não foi nem por um dos 40. Mas os homens santos de Deus. Mas eles eram santos. Não era qualquer homem. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, que o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. E ele continua, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Ou seja, aí Pedro diz, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus usa homens santos, que se aparta-se da iniquidade. Aí sim, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Não para mais escrever a Bíblia,
porque a Bíblia já fechou, o canão sagrado já fechou, né? Mas para expô-la